Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com um formato de vídeo diferente. Na verdade, foi um. Não sei, eu tava pensando em algum vídeo diferente para fazer para vocês e sobre casamento. E então eu fui procurar no YouTube e eu vi várias meninas que fizeram um diário de casamento. E eu pensei, perfeito, não poderia deixar de gravar, até porque depois eu vou poder ter, depois dos próximos vídeos eu vou falando do casamento, eu vou falar do vestido, dos convites, da organização. E é isso, espero muito que vocês gostem. Bora lá! Gente, eu tô aqui com uma colinha, claro, porque não teria como eu seguir assim um roteiro certinho, eu ia ficar toda embananada, então eu separei por tópicos para explicar para vocês. Então vamos lá, eu vou começar do começo. Como a gente se conheceu? Então, eu e o Aécio, nós nos conhecemos em 2011 através da minha irmã, né, amor? Sim. Através da minha irmã, ele tá aqui comigo. Através da minha irmã, que ela foi em uma igreja, né, assistiu um culto, e ele no dia foi com o pastor dele acompanhar, e acho que ele falou alguma palavra, né, enfim. E minha irmã olhou pra ele e falou, cara, é ele, e já pensou em mim. Naquele tempo eu não queria saber de conhecer ninguém, não queria conhecer ninguém. Minha irmã chegou falando, nossa, eu conheci, e eu não queria. E aí, o que acontece? Um foi comunicando com o outro, até que chegou a nós, e a gente se adicionou, acho que no MSN, não foi, amor? Foi. A gente se adicionou no MSN. E a gente começou a conversar. Eu não queria nada. Aí quando eu vi ele, aí eu mudei de ideia. Eu falei, eu quero. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. E então a gente começou a conversar pelo MSN, isso em 2011. Só que ele muito centrado, né? Muito tímido. Então ele não dava muita abertura pra conversar. E eu comecei a conversar com ele, comecei a gostar dele. E ele não me dava ousadia nenhuma. Então a gente ia conversando. Eu me lembro que nesse tempo ele chegava do serviço, acho que 5h30, né? Chegava do serviço umas 5h30 e ele entrava no MSN. Então eu sabia que nesse horário ele ia estar no MSN. Eu ficava offline pra poder, quando ele entrar, eu subir a caixinha. Quem é da tempo do MSN vai saber disso, vai lembrar do que eu tô falando. Então ele entrava, dava 5 minutinhos, eu subia 3 caixinhas minhas pra ele ver que eu tava ali online. Então, ó, já é a dica aí, ó. E aí, gente, a gente começou a conversar. Isso em 2011. A gente começou a se gostar, o papo foi rolando, ele era muito tímido, eu nunca fui tímida assim, né? E aí deu certo, eu acho que foi isso, né? A diferença trouxe um equilíbrio aí. Até que ele me pediu meu número de telefone. Primeiro passo, finalmente, né? Fingi que tava, né, tudo normal, mas tava super comemorando, né? Ele não tava vendo mesmo. E aí o que acontece? Ele me ligou e a gente começou a conversar, ele muito sério, né? Começou a conversar e ele me chamou pra sair. Aí a gente marcou de ir no shopping de Suzano. E a gente se encontrou lá, minha irmã e meu cunhado foi, aí eles foram para um lado e aí eu encontrei ele, eu me lembro até hoje. Quem é de Suzano sabe o que eu tô falando. As Casas Bahia é bem perto da praça de alimentação. E eu me lembro dele vindo, a gente se encontrou, eu na maior vergonha. Quando eu vi ele, eu falei, ai, me apaixonei. E aí a gente sentou na praça de alimentação, conversou. E o que eu achei muito bonitinho dele, que chamou minha atenção, era o respeito que ele tinha, gente. Porque naquela época já era difícil, hoje em dia nem se fala, né? Mas o respeito que ele teve por mim, assim, foi absurdo. Tanto, gente, que... Você tinha quantos anos, amor? Tinha 23 ou 24? Ele tinha 23 a 24 anos. E eu tinha 18 anos, por aí. 18, 19. Ele, gente, começou a conversar comigo, a gente conversou super, e aí ele pegou e perguntou pra mim, eu posso te dar um beijo? Gente, quem pergunta se pode dar um beijo? Fala sério, ninguém, né? É sério, amor. Ninguém faz isso, então isso já foi um ponto pra ele, porque conhecendo, né, como que é as pessoas, então eu já me encantei. Aí eu fiquei bem sem jeito, assim, né, e
rolou o beijo bem na praça de alimentação. Agosto, setembro a gente se conheceu e aí ele me pediu em namoro. Eu não me lembro como foi esse pedido de namoro. Você lembra, amor? Não lembro. Ele também não lembra como foi. Mas eu me lembro que em janeiro de 2012 eu ia viajar. Aí ele me pediu em namoro em dezembro. Aí eu fiquei um mês fora. E aí quando eu voltei, ele já tinha comprado as alianças. E olha que mocinho bonitinho, gente. Fala sério. Quando eu cheguei, ele já tava com as alianças. E aí o que ele fez? Antes de pôr no meu dedo, ele quis orar na igreja, gente. Olha que máximo. Aí já é os 2 pontos positivos pra pessoa, né? E aí a gente foi orar, a gente foi pra igreja dele, o pastor abençoou isso, acho que em janeiro, né, amor? Em fevereiro de 2012. E aí a gente começou a namorar, a gente namorou, a gente sempre teve um relacionamento muito bom. Antes ele era mais ainda do que hoje. Muito calmo, extremamente calmo, então tinha aquele equilíbrio, porque eu sempre fui mais agitada e ele sempre mais calmo, mais tímido, então o equilíbrio funcionava. Aí, gente, tô olhando aqui na colinha, tá? Esse foi o primeiro culto da gente, a gente começou a namorar, a gente teve um relacionamento muito bom entre nós. Não tinha briga, a gente conversava muito bem, a gente dava muito bem, chegou a um ponto da gente pensar em noivar, né? Foi tudo muito rápido. E aí a gente chegou a passar na loja, não foi, amor, pra ver, pra dar uma olhada assim por fora, as alianças e tudo mais. Só que eu era muito imatura naquela época e ele não tinha um posicionamento forte assim, sabe? Então, assim, infelizmente a gente deixou pessoas entrar no nosso relacionamento, o que ocasionou em situações difíceis pra gente. E como eu era imatura e ele não tinha um posicionamento. Detalhe, gente, eu já tô pulando aqui. Tem um detalhe no dia do primeiro culto, quando a gente se conheceu, quando a gente ele pediu namoro, a gente foi orar pelas alianças, enfim. Ele não tinha carro, eu também não, ele foi me levar no ponto. Gente, o terceiro ponto e o que conta até hoje, vamos dizer. Ele me levou no ponto, e aí o que é natural, né, jovens, né, ele me chamou de canto. Aí na minha cabeça, eu pensei, vai me dar um beijo, né? Quem disse, minha gente, que ele ia me dar um beijo? Sabe o que essa criatura fez? Pra me apaixonar de vez? Ele me chamou de canto, me deu um abraço e começou a orar no pé do meu ouvido, gente. Fala sério, não é pra apaixonar uma criatura dessa? E detalhe, sua mãe tava perto. E minha mãe tava perto, ele me abraçou e ó, começou a orar. Gente, eu não lembro nem o que ele falava. Eu sei que eu tava tão assim nas nuvens que eu nunca experimentei isso, né? E aí, isso foi uma coisa que eu sempre falo pra ele que pegou, né, amor? Achei muito bonitinho da parte dele. Isso não existe, né, gente? É muito raro, né? Que não existe, mas é muito raro. Enfim, onde eu tava? Aí a gente acabou namorando e tal, e a gente teve problema familiar que nos fez separar por minha falta de maturidade e pela falta de posicionamento dele. A gente acabou deixando as pessoas entrarem no relacionamento e a gente se separou. Então, outra dica que eu falo, gente, pra ter um relacionamento, você precisa ter maturidade. Não é idade, não é... Eu também, é claro que, né, muito jovem também, você não vai poder proporcionar nada pra outra pessoa. Mas eu acho que chega uma certa idade, se você quer se relacionar com alguma pessoa, você tem que ser maduro o suficiente para se posicionar perante as situações. E isso não aconteceu com a gente, então a gente se separou. Foi em 2013, né, amor? Ficou 2011, 12 e em 2013 a gente se separou. Aí a gente se separou, foi muito complicado, né? E a gente ficou distante 6 anos, gente, pra vocês terem noção. Ele morando em Suzano e eu aqui em Itaquaquecetuba. Como foi esse tempo que a gente ficou separado, assim, né? Nós nunca paramos de conversar. Às vezes ele vem aqui em casa porque minha família toda gosta muito dele. E aí o que acontece? A gente estava distante, mas sempre que um outro precisava, tava ali para conversar.
Então, não tinha uma raiva, não gerou raiva nem nada, assim, muito pelo contrário, a gente se gostava distante. Eu nunca neguei, né? Ele não, ele já teve um momento que ele endureceu o coração, né, amor? Sim. Que aí foi quando começou a pegar mesmo, que foi uma fase bem difícil pra gente. Mas, o que acontece? Passou todo esse período, a gente passou por muitos perrengues, teve um período que a gente se afastou, porque eu tive outro relacionamento, então a gente se afastou. Depois eu voltei a conversar com ele, eu terminei com o meu ex-namorado e a gente voltou a conversar mais assim, próximo. E foi um momento que eu creio que Deus tirou ele de perto pra tratar o coração dele, porque ele tava bem assim. Ele teve um momento que a gente não tava junto, mas ele também não abria mão de mim. Então isso começou a me afetar. E aí eu, não contente, comecei a reclamar pra Deus, né, gente? Que é a melhor coisa que a gente faz, porque ele sim pode fazer algo por nós. E aí o que acontece? Ele foi contratado por uma empresa lá no interior de São Paulo. E foi um momento que, assim, na hora que ele me falou, eu super apoiei, eu super fiquei feliz por ele. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que Deus estava tirando ele daqui para tratar o coração dele, não só sobre mim, mas sobre várias coisas que ele precisava organizar na vida dele. Então, foram 6 meses, amor? 7 meses. Foram 7 meses, ele lá no interior de São Paulo. Foi um momento que ele sofreu bastante, porque ele ficou sozinho lá, né, no interior de São Paulo, vivendo sozinho, cozinhando, tudo sozinho, gente. Então foi bem complicado. Ele sentiu o peso e como ele deveria valorizar quem estava perto dele de verdade, porque ele endureceu tanto o coração que aquele bom moço ficou com o coração totalmente transformado. E aí, gente, o que aconteceu? Dia 20 de dezembro é aniversário dele. E aí eu fiz uma surpresa pra ele. Na verdade é o que eu falo pra ele, né? Às vezes ele fala ou faz algumas coisas, eu falo, você tá plantando pra colher depois, né? Porque eu investia muito nele, sem ele perceber. E eu esperei todo esse tempo, todos esses anos, gostando dele. Eu fiz uma cesta de café da manhã perfeita pra ele. Eu aqui em Itaquá e ele lá no interior de São Paulo, tipo 7 horas daqui, meu amor. Era 5 horas em Catanduva. 5 horas daqui pra lá. Então, gente, mulher é zica, né? Fala sério. Mulher pensa em tudo. E aí eu pensei na cesta, eu montei uma cesta, eu fiz um cartão top, que ele merece umas porradas, porque ele não tem mais o cartão, inclusive. Mas eu montei uma cesta pelo site, mandei entregar. E ele falou, o meu desejo, gente, não era nem pelo presente, nem por nada, mas assim, pra ele se sentir amado, porque eu sabia que ele tava com muita dificuldade, que ele tava muito chateado, porque ele tava sozinho. Até os amigos, assim, meio que deram uma distanciada, então eu falei, cara, não vou deixar passar o dia do aniversário dele. E ele ficou super surpreso, me ligou, ficou super contente. Falou que se sentiu muito amado e ali Deus começou a ministrar no coração dele. Já estava trabalhando no coração dele, né? Ele ficou dezembro, janeiro, ele já tinha chegado lá antes. E aí o que acontece? Ele começou a se posicionar, ele conversou com o pastor dele e falou, vou arrumar toda a minha vida para eu tomar uma decisão de vez. E eu falava sempre pra ele, não, o relacionamento não é do jeito que você pensa. Ele ficou meio que traumatizado, né? Depois que a gente terminou e ele virou a cabeça. E aí eu sempre falando pra ele, relacionamento não é isso que você pensa, relacionamento não é isso que você tá falando. E ele não acreditava, com o coração duro, enfim. Eu faço aniversário em julho. E eu tava assim, a gente tava próximo, mas eu não tinha nenhuma certeza. Ele voltou pra São Paulo, né? Eu falei, as coisas estão começando a acontecer. Ele voltou melhorado. E aí ele eu peguei conversando com ele e tal, eu peguei e fui orar. Aí eu me lembro dessa oração, porque eu falei assim, Senhor, eu vou completar 26 anos, que foi ano passado. Eu vou completar 26 anos, eu tenho essa pendência com a Alice, a gente se conheceu em 2011, tivemos problemas, a gente se separou, mas a gente nunca perdeu essa essência e essa química. E ele não se posiciona. Pra mim tá difícil. Eu quero muito que o senhor faça alguma coisa. Ou o senhor entra, claro que Deus não é obrigado a fazer nada, né?
Mas eu pedi, assim, com o coração, assim, muito, assim, acreditando que ele ia fazer alguma coisa. E eu peguei e falei pra ele, por favor, Senhor, faz algo por mim, por nós. Ou faz acontecer alguma coisa, ou leva ele lá para outro país, para longe, pra eu não ver mais. Já fui radical já das ideias. Ou me leva também para lá e deixa ele aqui. E aí eu comecei a ver a transformação dele. Comecei a ver ele mudando, ele me levou para sair para comer, para jantar, já é um ponto positivo, ele sabe disso. E a gente começou a conversar, e ele falou que ia se posicionar, né? Passou meu aniversário, ele veio no meu aniversário, gente, depois de 6 anos separados, que tipo, ele não vinha pra já não dar corda pra mim, ele veio de surpresa, tipo, eu fiquei, não acredito, o melhor presente, né, gente? E aí, eu conversei com o pastor dele, a gente decidiu, ele se posicionou, e a gente voltou a namorar. Tem muita gente que não sabe toda essa história, por isso que eu resolvi começar do começo, porque tem gente que acha que a gente se conhece há pouco tempo, mas não, fazem 8 anos. 9 anos. Vai fazer 9 anos. Vai fazer 9 anos que a gente se conhece, a gente tem toda essa história. Mas assim, Deus ensinou muito a gente, transformou, melhorou e hoje a gente tá junto. Então assim, é meio que um testemunho, gente. Eu creio que Deus transforma muito, assim, o nosso coração. E o poder da escolha é o que faz a diferença, né? Tem muito aquilo de que Deus vai preparar. A gente joga muito a responsabilidade para Deus. Ele faz todas as coisas, mas eu acredito que tem situações e coisas que dependem de nós, da nossa posição e da nossa escolha. Então eu escolhi amar ele e ele aceitou esse amor e escolheu me amar também. E a gente tá junto hoje, gente. E é basicamente isso, bem resumida a história. É basicamente isso que aconteceu, essa é a nossa história. Nós estamos noivos, eu tô pra casar, mas isso vai ser outros vídeos. Eu vou continuar gravando vídeo aqui, mas vai ficar um próximo vídeo, senão vai ficar muito longo. E fiquem ligadinhos, tá bom? Porque eu volto com um outro tema bem legal também. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu abri meu coração aqui e tentei resumir, gente, é que eu falo muito. Se inscrevam no canal, não se esqueça de se inscrever, dá um like, comenta aqui, gente, a experiência de vocês, se vocês gostaram, alguma dúvida que vocês tiverem, tá bom? Vou deixar meu Instagram aqui também. Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo, que é a segunda parte. Um beijo!